contabilidade, cara, foi muito fácil. Por quê? Aonde eu vou me posicionar? Então, você que está me ouvindo agora, presta atenção, porque essa é a coisa mais importante que eu vou falar do podcast aqui. Posicionamento. Quando eu entro nesse mercado, eu falo assim, quem eu quero atender? Qual é o perfil de cliente ideal que eu quero atender? Imagina que eu sou um escritório, eu mais um sócio, a gente vai contratar mais 2 colaboradores para trabalhar ali, para ser assistente. Quem é que eu posso atender com essa estrutura? Eu posso atender um lucro real com essa estrutura? Não consigo. Eu posso atender uma farmácia, um supermercado que vai me demandar muito? Eu não consigo. Entendeu? Então eu vejo muita gente pequena querendo atender indústria e tal, porque é faturamento de 10, 15, 20, 30 mil reais. Não, quem é que eu vou atender? Por quê? Estratégia. Estratégia é a primeira coisa que você faz no teu negócio contábil. Eu vou atender o pequenininho, porque quem é o meu concorrente no pequenininho? São escritórios de pequeno porte. Lembra que o grande, ele queria cobrar um salário mínimo? Se eu cobrasse metade do salário mínimo, que na época era R$440, eu ganhava o jogo. Você é competitivo. 80% de margem. Imagina, eu ganhava o jogo, eu era muito competitivo. Eu não era competitivo, eu era muito competitivo. E quem cobrava meio salário mínimo? Os escritórios de pequeno porte, que é a sua grande maioria. A gente está falando de quantos por cento do mercado aí? 90% do mercado? 90% do mercado. Então, quando você vai entrar num negócio, você tem que analisar. Então, eu vou analisar 90% do mercado. A outra coisa que eu analisei. Bom, é bonito atender lucro real. Cara, hoje eu tenho centenas de contadores que são mentorados que gostam de atuar no lucro real. Eu tenho sócios, equity partners, que gostam de atuar no lucro real. Certo? Só qual que é o problema? O lucro real tem uma concorrência muito maior. Olha aí, estamos tendo um monte de aquisição, de fusão, certo? Fusão e aquisição. O lucro real tem uma concorrência, o lucro real tem uma estrutura muito maior. E qual o percentual das empresas de lucro real, as empresas de grande porte que utilizam outsourcing de contabilidade? Pequeno, 2, 3, 4, 5%. Que seja 10%, 90% do mercado ele é de micro e pequenas empresas. Então, nós estamos falando de 10 milhões de micro e pequenas de empresas no total, tirando o MEI, 9 milhões ou 9 milhões e 500 mil empresas são micro e pequenas empresas. Então, você quer estar num universo de 500 mil empresas, possibilidades, por mais que ele seja maior, você quer estar num universo de 9.500 empresas, 9 milhões e 500 mil empresas. Sim. Eu mapeei o seguinte, eu quero um universo de 9 milhões e 500 mil empresas. E não tinha ninguém olhando para isso de forma profissional. Qual era a rede de escritório de contabilidade que existia em 2014? Rede de escritório de contabilidade ou franquia? Acho que uma. NTW? NTW. Hoje você tem 2 ou 3 franquias, no máximo. Você não tem rede. Em 2014, você olhava para a escola de inglês, você tinha lá centenas de franquias. Você olhava para a farmácia, você tinha franquia. Você olhava para o mercado, você tinha franquia. Você olhava para um monte de coisa, você já tinha Boticário, Natura, World Tennis, você tinha franquia de tudo. E no mercado contábil, por que não tinha franquia? Porque não tinha um grande player no mercado contábil. Não se hoje tem escritórios gigantes no mercado contábil, mas não tem grande player. Aí... Eu quero muito entrar nesse ponto. Hoje nós temos um grande player. Para mim, Contabilizei é um grande player no meu mercado. Certo. Que legal, ele teve uma visão que era maior que a minha. Então, a gente estava correto na visão. Certo? Porque o único escritório que recebeu 500 milhões de aporte foi o Contabilizei. Então, é correto na visão. Hoje tem outros negócios que a gente pode entrar, certo? Mas estou falando do pequenininho. Claro. Então, a questão de visão. Mapeei tudo isso. Depois que eu mapeei tudo isso, quem é meu concorrente? Cara, é o escritório de pequeno porte. Esse escritório tem estratégia, tem estrutura comercial, tem marketing, tem governança. O que ele faz? Como é que ele sobrevive? Ele está vendendo almoço para pagar janta? Cara, é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque aqui eu sou extremamente competitivo. Quer ver uma ideia de competitividade? Vários escritórios faziam anúncio em 2013, 2014. Eles colocavam R$1.000, tiravam 3 clientes. R$1.000, 3 clientes. Nossa, felicidade geral da nação. Sim. R$1.000, 3 clientes. O que acontece? Você tem alguns escritórios aqui ganhando um dinheirinho no Google. Por que eles não fizeram R$2.000? Quer uma explicação? Se você colocasse R$1.000 no Google, você pegava 3 clientes de 440. Se você colocasse R$2.000, talvez você pegasse 4. Aí o contador falava, opa, não vale a pena. Mas espera aí, você calculou cá que ele teve... Não vale a pena, porque R$1.000 vale mais a pena do que R$2.000.
Porque ele não entendia o jogo do marketing digital. E marketing digital não é uma escala perfeita. E marketing digital não é, se eu invisto 1.000 eu abro 3, se eu invisto 2.000 eu abro 8. Não. Quanto mais você investe, menor vai ser o teu retorno ali. Por quê? Porque é digital. Sim. Certo? E posso colocar um disclaimer aí? Várias coisas interessantes que você falou aqui. Eu acho que esse não é um jogo só do marketing digital, é um jogo de leverage, é um jogo de alavancagem. Esse cara que não tá entendendo isso, não é que ele não tá entendendo de marketing digital, ele não tá entendendo de negócio. Porque a gente tá falando de comprar dinheiro aqui. E comprar dinheiro eu tenho várias formas de fazer esse trade-off, de comprar grana. Eu posso comprar no marketing digital, posso comprar num evento, eu posso comprar com acesso, posso comprar numa mentoria, posso comprar de diversas maneiras. Se eu não consigo entender que alocar recursos é um dos principais fatores aí de sucesso de um contador CEO, provavelmente eu vou perder em todos os jogos que eu estiverem jogando, não só no marketing digital. Não sei se você pensa disso. Mas aqui, o que você trouxe que eu acho que é legal, cara, sua visão do meu ponto de vista perfeita. É mais ou menos o que eu fiz também como flex, para pensar. Eu fui onde era mais confortável, no mercado contábil. Ao invés de eu concorrer com todos os agentes, eu vou concorrer com aquilo que é segmentado dentro da minha visão. Primeira venda que eu fiz, eu nunca tinha vendido marketing digital. Eu falei com um cara que era advogado tributário e fechei lá um contrato, era 2.660, e ele falou que ele fechou porque ele achou que eu conhecia mais o mercado dele. E eu falei o seguinte, se ele fosse um contador, então a gente ia se abraçar aqui, porque vem do mercado contábil. Falei, pô, então tem uma oportunidade aí. Foi exatamente o que você falou. O desdobrando. Pô, qual é o tamanho do mercado, qual é o potencial, E outra coisa, quais são minhas armas, né? O que eu tenho de grana? O negócio bootstrap, começa do zero, não tem grana. Então foi o caminho que eu segui, e depois você vai sofisticando, né? Mas eu entendo que tem várias vias. Você trouxe uma delas aqui. Né? Pô, o cara que quer lucro real, acho que tem oportunidades, tem caminhos, ele pode ter um bom business com isso, ele vai ter outros desafios. Por exemplo, por que eu tô levantando essa hipótese aqui, Fameli? Cara, no meu ponto de vista, qual que é o desafio do ticket médio mais baixo e a escala? Não é a operação, é a escala. Ok? Qual que é o grande desafio de ter um business com 2.000 empresas? É ter um business com 2.000 empresas. Entendeu? Porque a operação, de certa maneira, uma vez padronizando sistemas, tecnologias e tal, o cara óbvio que o desafio operacional sempre vai existir, mas não é o grande desafio deste tipo de modelo de negócio. Qual que é o grande desafio? Então, ter os 2.000 clientes. Cara, tecnologia é muito sedutora, né? Você abrir um software e tal, cara, eu vou abrir um software porque eu cobro R$150 e vendo para 30 mil caras. Legal. Qual que é o desafio? Vender para 30 mil caras? Não é desafio não só fazer a ferramenta melhor possível, mas a possibilidade de distribuição que você tem. E aí o cara que às vezes que tá do outro lado, por que eu tô falando isso que eu quero que você explique um pouco? Tem várias maneiras. Pô, o cara que vai vender um ticket médio de 300 conto, mas ele tem na ocasião que você entrou um mercado muito mais aberto, muito mais possibilidade, um CAC menor. Agora esse cara que ele tá no cenário de hoje, a competitividade dele é muito maior, eu não sei. O que você diz sobre isso? O cenário hoje é totalmente diferente. Lembra, estratégia? O que é estratégia? Analisar mercado. Do grego. Então, estratégia. Né? Do grego eu não sei, mas do francês, estratégia. Pensa o seguinte, eu estou em 2014, certo? Eu olho para o mercado e vejo um player que acabou de receber 500 milhões, certo, que tem 1.000 funcionários, que tem 100 mil empresas. Você acha que eu vou entrar nesse jogo? Óbvio que não. Uhum. Óbvio que não. Já tem um player. Hoje você tem mais de 500 empresas de contabilidade online. Você abre o Google, onde eu ganhava dinheiro, hoje você não ganha mais dinheiro. Abertura de empresa é produto gratuito. Olha, abre a empresa comigo, eu faço abertura gratuita, eu dou o certificado digital, já o cara tá dando psicólogo, nutricionista, ele vai fazer o registro da marca do cara, ele vai dar um escritório virtual gratuito. É uma loucura? Então, hoje é diferente. Então, você tem que analisar o mercado. Aí você fala, a pergunta é a seguinte, tá, mas e hoje então? Se lá atrás era essa estratégia, hoje, na tua opinião, qual é a grande estratégia, qual é a grande sacada para o contador hoje, para o empresário de contabilidade? A grande sacada, se ele quer crescer de forma escalável, certo? É nichar. Tá. Por quê? Porque aí ele gera valor. E aí a percepção de valor é diferente. Por que você tem valor com a Moonflag? Porque você está nichado no mercado de contabilidade. No mercado de contabilidade você conhece tudo e todos. Uhum. Você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Uhum. Certo? Agora, se você fosse atender uma indústria de plástico, se você fosse atender um posto de gasolina, se você vai atender todo mundo, as estratégias são diferentes. Sim. Certo? Você não consegue ser bom em todo mundo. Aí você vai atender todo mundo. Qual evento você vai participar? Você é mais um no evento. Quando Exato. Você vai atender só contador, qual evento você vai participar? Eu vou participar nos melhores.
Eu vou participar no CCX, por exemplo, o melhor evento do mercado contábil. Inclusive, estaremos juntos nos dias 11, 12 e 13 de novembro. 13 de novembro. É isso, tá todo mundo aqui convidado para o CCX. Deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o evento, participar e estar lá com a gente. O stand da Muplag vai estar lá com o CCXP, Contador CEO Experience. Contador CEO Experience é um evento focado em gestão e estratégia para o mercado contábil. Então, o que acontece? Essa é uma vantagem e eu recomendo isso para todo mundo hoje. Porque dentro da ABS, a gente tem vários cases de crescimento exponencial no nicho. Tá. No nicho. Eu tenho um case lá, ele tá no nosso grupo de elite, tá? Que é o Rodrigo Barbosa. Cara, o cara entrou na ABS, ele tinha 192 clientes. Ele nichou, criou uma estratégia ali junto com a gente, de nicho, certo? E vários canais dentro do nicho. Hoje ele tem mais de 2.500 clientes. Surreal. Caraca. E uma quantidade de lead que chega, ele não consegue dar vazão. Nós estamos estruturando toda a parte comercial dele para dar vazão na quantidade de leads, mas o nicho. Então, o nicho te dá muita possibilidade. Hoje, não ter nicho, por exemplo, em um dos meus escritórios, que é a Arena PME, eu não tenho nicho. E não ter nicho é brigar por preço. É isso aí. E brigar por preço não vale mais a pena. Valia a pena lá atrás. Porque lá atrás eu não tinha players. Então, o meu nicho lá atrás era Simples Nacional, eu não tinha player, certo? E era barato fazer o marketing digital porque ninguém fazia. Era meia dúzia de escritório que estava no Google. Hoje não. Hoje você tem 100, 200, você tem 2.000, 3.000 escritórios no Google. Então, mudou. Então, hoje, criar um nicho hoje é a estratégia que se eu fosse entrar no mercado contábil, é a primeira coisa que eu faria. Aliás, até te contei, né?